Gravação do dia 2/12/2010 a respeito do estudo sobre o dízimo segundo a Bíblia. É dízimo entregar 10% do salário para um pastor? Estamos hoje aqui na sala do Paul Talk, agora são 21 horas e 34 minutos. Seja bem-vindo, Vaso de Barro. Todos são bem-vindos. Estamos ao vivo aqui para falar sobre esse importante assunto. Nós vamos falar cerca de 30, 40 minutos, mas vamos procurar ser muito diretos, claros a respeito desse assunto. Bom, hoje a estrutura do cristianismo, seja bem-vindo, Cledivaldo, o assunto está aqui. Dízimo segundo a Bíblia é entregar 10% do salário ao pastor da igreja? É isso que é dízimo segundo a Bíblia? Nós vamos procurar ser claro sobre esse assunto. Hoje a estrutura do cristianismo está baseada, principalmente do lado protestante, sobre uma coleta sistemática de 10% dos ganhos de salários dos seus adeptos, alegando ser isso a obediência à Bíblia, ao mandamento de dízimo. Que um fiel, quando pega 10% do seu salário e entrega numa igreja, ele estaria cumprindo a ordem do dízimo, segundo alegam a maioria desses movimentos, principalmente alicerçado dentro do protestantismo evangélico. Bem, biblicamente, esse argumento do qual pastores e essa estrutura cristã chamada cristianismo, ela está realmente de acordo com os ensinos da palavra de Deus? É essa a vontade de Deus? Ou Deus está sendo blasfemado e mal entendido por esse ensino errôneo? A responsabilidade do que nós vamos falar aqui, primeiramente, está muito bem alicerçada na palavra de Deus. Segundo, há necessidade de nós falarmos e esclarecermos as pessoas, porque o Senhor Jesus mesmo disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus também disse no seu discurso, com toda a autoridade, que os homens seguem doutrinas, né? Em vão me adoram, seguindo doutrinas que são preceitos de homens. Então, em Marcos 7, versículo de número 7, Jesus fala de uma adoração vã. Mas em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando uma pessoa pratica uma doutrina que não tem base na Bíblia, essa adoração, esse serviço que ela está prestando, é em vão, é inútil. Por isso que é muito importante nós fazermos as coisas de acordo com as Escrituras. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo de número 7, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir do seu ventre. Então a nossa crença não pode ser uma crença fantasiosa ou uma crença artificial inventada por homem, mas tem que ser segundo as Escrituras, crer em Cristo conforme ensina as Sagradas Escrituras. Então, João 7,38, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Para que a nossa adoração não seja vã, não seja uma adoração em vão, nós devemos ter certeza de que aquilo que nós estamos praticando ou que estamos crendo
de fato procede de Deus está na palavra de Deus. E não uma doutrina artificialmente composta, né, de homens, né? O apóstolo Paulo fala de doutrinas artificialmente compostas. Sim, né? Por quê? É como uma montagem. Essas doutrinas humanas, elas têm uma montagem que parece às vezes até verdadeira, mas não são segundo os preceitos da Bíblia, né? Mas são segundo o preceito do homem. Bem, sobre o dízimo. A Bíblia fala de dízimo? Sim, ela fala de dízimo. Mas o que é que a Bíblia fala de dízimo, né? O que será que a Bíblia fala de dízimo? No livro de Números, diz o seguinte, que os dízimos que são pertencentes ao Senhor é cereais, animais e produtos da terra. Vejam, Levíticos 27, verso 30. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. E também a questão do dízimo dos animais. Tudo que passar a vara, esses serão também os dízimos de animais. Então nós vamos ver que também era animais. Tudo que passa a vara, isso vai ser santo ao Senhor. Então nós vemos aqui no livro de Números, falando a respeito do dízimo, tá? Tudo que passar a varas, ou você toca, né? Então é dízimo ao Senhor. Tá aqui. Eu vou colocar o versículo que prova também que os animais eram parte desse dízimo também. Aqui, ó. Levíticos 27, verso 32. Então nós vamos ver dois versículos da Bíblia falando a respeito de dízimo. Quanto a todo o dízimo do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor, quer dizer, é separado ao Senhor. Esses dízimos eram entregues à tribo de Levi, porque a tribo de Levi não tinha parte na partilha da terra. Eles serviam no templo, então a herança deles era 10% do produto da terra dos animais que eram entregues para fazer os sacrifícios e para sustentar os levitas. Seja bem-vindo, Juan Pablo Forlan, né? Então, esses dízimos, eles eram entregues para os levitas em forma de produtos agropastoris. Isso é o que é o dízimo. Boa noite, Juan Pablo. Isso é o que é dízimo segundo a Bíblia. Nós vamos ver no Novo Testamento que o dízimo, nos lábios do Senhor Jesus Cristo, continua sendo a mesma coisa, produtos da terra. Jesus fala em Mateus 23, 23, a respeito de dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Bem, nessas palavras do Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que fala de dar dízimo de hortelã, endro e cominho. Pergunta aos que estão na sala: o que é hortelã, o que é endro e o que é cominho? Isso é dízimo. É dinheiro? De forma nenhuma. É comida, é produto da terra. Mas alguém pode nos questionar: eles não davam dízimo em dinheiro naquela época, porque não existia bancos
e não existia dinheiro. Esta é a defesa paupérrima que se utilizam, né, para fazer a respeito de uma defesa a favor do dízimo. Passagens do Antigo Testamento e passagens do Novo Testamento mostram que dízimo era o produto da terra. E o dízimo deveria ser entregue para o sustento dos levitas, porque eles não tinham herança. O dízimo foi implantado por Moisés para a nação de Israel, para a tribo de Levi, porque essa tribo, no pacto que foi feito do antigo concerto, não tinha parte na herança. A herança deles era os dízimos da terra e dos animais. Todo mundo entendeu até aqui? Porque nós vamos começar agora a citar passagens na Bíblia provando de que dinheiro é uma prática antiga, existente já desde os dias antigos, desde os dias de Abraão, para nós mostrarmos que dízimo jamais, segundo a Bíblia, foi entregar dinheiro a pastores ou ao clero. Ah, mas como é que os levitas eles pagavam as despesas de construções e outras coisas? Havia uma taxa que era 1/5 do ciclo. Essa taxa era paga no templo, no resgate de almas. Essa taxa era usada para as despesas desse tipo de coisa. Não dízimo. Não há menção de entrega de 10% de salários de dízimo em dinheiro a qualquer pessoa no Antigo ou no Novo Testamento. A doutrina de se entregar 10% do salário como em obediência a um dízimo supostamente bíblico é invenção humana, é doutrina humana, é invenção da Igreja Católica com o chamado tostão de Pedro, que por volta do tempo dos senhores feudais, a Igreja Católica impôs uma taxa de 10% dos ganhos em dinheiro dos seus proprietários, como o chamado tostão de Pedro. E depois os protestantes adotaram esse sistema de coleta sistemática de 10% dos salários dos seus adeptos, alegando ser isso a obediência ao dízimo da Bíblia. Na Bíblia não existe em nenhum lugar alguém entregando dízimo do seu salário, né? Nós já desafiamos aqui, seja bem-vindo, nós já desafiamos aqui pessoas do Paul Talk, pregadores do dízimo, bem como também já desafiamos um desafio bíblico aqui na rádio Shalom 107.1, aqui na região da Grande Campinas. Alguém que nos traga um versículo bíblico onde alguém entrega 10% do seu salário em dinheiro a um sacerdote, como em obediência ao mandamento do dízimo. Se alguém nos mostrar um versículo da Bíblia, alguém entregando dízimo ao sacerdote em dinheiro, em obediência ao dízimo, nós daremos um prêmio em dinheiro de 20 mil reais para essa pessoa. 20 mil reais. Esse desafio é para teólogos, pastores, doutores da Bíblia, para membros, para igrejas dizimistas, quem quiser mostrar uma única passagem da Bíblia que alguém assalariado em dinheiro entregou em dinheiro 10% do salário para cumprir o dízimo a um sacerdote. Porque é isso que hoje se pratica.
Hoje as pessoas pegam 10% do salário, entrega lá para o pastor e acha que está cumprindo o mandamento do dízimo e vai com o coração em paz para casa. Engano dessa pessoa, ela não está cumprindo o mandamento do dízimo, porque dízimo na Bíblia nunca foi isso. Nunca. Outra coisa, dízimo, assalariados, jornaleiros e pobres, viúvas, órfãos, estavam desobrigados de pagarem dízimo. Na Bíblia, pessoas assalariadas, jornaleiros, pobres, viúvas, órfãos, estavam desobrigados de pagarem dízimo. O terceiro dízimo era para ajudar os pobres, viúvas, órfãos e jornaleiros. Quer dizer, o dízimo arrecadado pelos produtores que produziam gado e produziam frutos da terra, esses é que deveriam pagar dízimo, né? Deveriam ajudar os pobres. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 14. E o próprio dizimista comia o dízimo. Mais uma coisa. O próprio dizimista comia o dízimo. Então vamos mostrar isso na Bíblia. O próprio dizimista comia o dízimo, tá? Isso está em Deuteronômio 12, verso 17. Deuteronômio 12, verso 17. Está aqui, ó. E 18. Deuteronômio 12, verso 17 e 18, nós encontramos o seguinte: dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem qualquer das tuas ofertas votivas, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Aí, verso 18. Olha onde o dizimista devia comer. O próprio dízimo. Mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher. Quer dizer, o dízimo tinha que ser comido no lugar que Deus mandava. Tu, teu filho, tua filha, o teu servo, a tua serva, e bem assim o levita que está dentro das tuas portas, perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo o que puseres à mão. Então o dízimo era comido pelo próprio dizimista, ele chamava a família dele, chamava o levita para comer o dízimo. Então o dízimo era algo comível. Frutos da terra e animais da terra. Então ele assava o animal lá do dízimo e comia e chamava o levita. Então o próprio dizimista comia o dízimo. Agora nós vamos provar que o terceiro dízimo, ele era para os pobres. A cada 3 anos, aquele dízimo era destinado aos pobres. E deveria ser entregue no lugar correto. Aonde que era? Na cidade de Jerusalém. Aqui está. Deuteronômio 14, verso de número 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, então o dízimo não era para ser entregue em qualquer lugar, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus, por todos os dias. Né? Por todos os dias. Bem, aí nós vamos ver aqui, verso de número 24. Aqui está uma prova, basta ler e meditar. Flávio. Mas hoje eu vou trazer algumas coisas interessantes aí, mais fortes, tá? Verso de número 24. O Flávio da NET, crente da NET, diz: parece que leu meu pensamento, pois estava estudando dízimo hoje.
Mas se o teu caminho te for tão comprido que não possas levar os dízimos. Então, dízimos era produto da terra e animais. Então, tem um lugar certo, segundo a lei de Moisés, para se entregar o dízimo. Na cidade de Jerusalém e para os levitas. Mas se o caminho fosse muito difícil e longe, aí vem a lei. Por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então, se o caminho é muito longe para a pessoa entregar as dízimas, segundo a lei, era orientado que ela vendesse as dízimas. Olha aqui, ó. Aqui é uma prova de que dízimo não pode ser entregue em dinheiro. Aí diz o verso 25 de Deuteronômio 14. Então, vende-os, ata o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Porque o dinheiro é portátil. E aquele dinheiro darás por tudo que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma, comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás, tu e tua casa. Então você vai ver que o dizimista, ele vendeu o dízimo, transformou em dinheiro, foi para o local que Deus mandou ele entregar o dízimo. Ele entregou o dinheiro lá, segundo a narração? Ele entregou lá o dinheiro? Não, diz que é para ele comprar de novo em bois, vacas, ovelhas e bebida, comer com a família, quer dizer, o próprio dizimista come o dízimo e chamar o pobre. Olha aqui, ó. E chamar o pobre. Ó. O dízimo deveria ser comido junto com os pobres, entregar para os pobres. Ó. Verso de número 27 e 28. Isso é dízimo segundo a Bíblia, ó. Mas não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. A fim de cada terceiro ano levarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os depositarás dentro das tuas portas. Aí o verso 29 mostra que é para os pobres também. Olha aqui, ó. A prova de que o dízimo era para os pobres também. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram. Então nós estamos dando uma prova bíblica de que dízimo não podia ser entregue em dinheiro, embora ele pudesse ser vendido para transportar, quando chegava lá não era para entregar o dinheiro. O próprio dizimista comprava novamente em coisas como produtos da terra, animais, bebida, junto com a sua família comia o dízimo, chamava o levita, chamava o pobre, a viúva e o estrangeiro para comer junto. Esse dízimo trineal, que tinha o fim de ser dado pelo objetivo dos pobres, esse dízimo é uma prova de que existia na lei o dízimo para ser entregue aos pobres. Mesmo porque os levitas não eram para ser podres de ricos. Os levitas eram também pessoas simples do povo e que necessitavam do amparo dos dízimos em comida. Então não existe em nenhum lugar da Bíblia, seja bem-vindo Luiz Vasconcelos, não existe em lugar nenhum da Bíblia alguém assalariado em dinheiro ou que recebeu dinheiro e entregou 10% do seu salário em dinheiro aos levitas. O levita ele era como o natural, como o pobre da terra. Mas ele tinha certeza de uma coisa, ele não ia passar fome. Ele ia ter todo o amparo, ele não ia ficar rico, mas tudo o que ele precisasse para fazer a obra de Deus, o levita teria, né? Exatamente. Agora, o dízimo estava ligado ao sacerdócio levítico, que estava ligado a um culto tendo como centro a cidade de Jerusalém. Então, você vai perceber que os dízimos, quando era dado no deserto, era entregue ao sacerdócio e podia ser comido em qualquer lugar. Já o dízimo, quando o povo passa para a terra, pela lei de Deuteronômio, que vai regular a entrada do povo para a terra, o dízimo já deve ser entregue em Jerusalém, na casa ou na despensa central ali, que era um grande celeiro que recebia os dízimos de todas as tribos de Israel. Nunca em dinheiro. Nunca em dinheiro. Vamos ver na Bíblia que já existia dinheiro. Se você digitar na Bíblia digital a palavra dinheiro, você vai encontrar
118 citações em que aparece a palavra dinheiro. Então nós vamos ver já no livro de Gênesis a aparição da palavra dinheiro, a existência de moeda corrente. Ó. A idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro da linhagem, que não for da linhagem. Então você vai perceber, seja bem-vindo vendedor, você vai perceber que já se há menção de comprar com dinheiro desde o início lá de Gênesis. Vamos ver mais, né, passagens que provam isso. Nós vamos ver Abraão comprando a sepultura da sua família em dinheiro. Logo tomou Abraão ao seu filho Ismael e todos nascidos de sua casa e todos comprados por seu dinheiro. Olha lá. Então Abraão comprou pessoas com dinheiro. Você já vê que existia dinheiro, né? Agora vamos ver sendo comprado um campo, né? Foi comprado um campo em Gênesis 33, verso 19. Diz, e comprou a parte do campo em que estendera a sua tenda dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Vocês estão vendo aí? Moedas, peças que valiam a moedas correntes. A existência de dinheiro é muito antiga. Se dízimo fosse para ser pago em dinheiro, dízimo em dinheiro já poderia ser praticado desde os dias de Abraão. No entanto, nós não encontramos ninguém praticando dízimo em dinheiro. Dízimo, na Bíblia, sempre foi sinônimo de comida, de produto da terra, daquilo que Deus faz crescer. E as pessoas que pagam dízimo na Bíblia são pessoas que produzem produtos da terra e que estavam vinculados ao pacto de Levi. Mesmo Abraão, quando entregou as dízimas dos despojos de guerra ao rei de Salém, ele não fez isso por força. Ele fez voluntariamente, porque ele estava no território do sacerdote, do sumo sacerdote Melquisedeque. Aí ele vai entregar as dízimas daqueles produtos, daquelas coisas que ele recuperou da guerra. Bois, vacas, cereais, coisas que foram roubadas. Ele dizimou daquilo que não era dele. Era dos seus amigos do qual ele havia recuperado. Para isso, basta você ler Gênesis capítulo 14. Você lê Gênesis 14, você vai perceber isso. Que Abraão não entregou o dízimo dos produtos dele. Abraão entregou o dízimo dos produtos. Sejam bem-vindas, Helena Lan e Flávio novamente. Ele entregou dízimo das coisas que havia sido recuperado da guerra, dos despojos. Como ele estava no território de Salém, que era Jebus, esse território ali, o rei da cidade de Salém era Melquisedeque, Abraão vai então, por uma questão de ética, como ele estava ali, nas terras deste sacerdote, entregar as dízimas destes produtos recuperados ou os despojos da guerra. Nós não vemos Abraão em Gênesis 14 entregando dízimos dos seus próprios produtos. Dízimo dos produtos da terra que ele produziu, mas dos seus amigos do qual ele recuperou. Isso ninguém fala, ninguém explica, né? Tendenciosamente tentam falar Abraão era dizimista fiel, como se Abraão todo ano desse dízimo. Não há menção na Bíblia disso, que Abraão dava dízimo todos os anos. Não há menção isso na Bíblia. Abraão deu dízimo deste período, né? É a única referência. Então há menções na Bíblia. Há menções na Bíblia de pessoas que recebiam salário em dinheiro? Vocês vão ver que também, pessoas que recebiam salário em moedas, em dinheiro. Isso se encontra, juros, você vai encontrar juros na Bíblia, ó, Deuteronômio 23, verso 19, inflação, ó, juros. Do teu irmão não exigirás juros.
nem de dinheiro, nem de comida, nem de qualquer outra coisa que se empresta a juros. Então, de dinheiro e comida, as outras coisas, não poderia ser emprestado a juros, quer dizer, pedir mais do irmão. Então já existia dinheiro e juros. Vamos ver também que existia inflação, né? Ageu 1:6, existia inflação, para vocês verem que todas essas coisas já existiam. Ageu 1:6, tende semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, né? Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, seja bem-vinda Deusa 2 e Alice Abite, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, olha lá, existia pessoas que recebiam salário, recebe-o para meter num saco furado. O que é isso? Inflação. Amém, Deusa, seja bem-vindo. A inflação já é mencionada na Bíblia no livro de Ageu 1:6. Exato, não dá pra... E você tá vendo pessoas recebendo em Ageu 1:6, mencionando pessoas que recebiam salário em dinheiro, num saquinho, em moedas. Então há provas bíblicas de pessoas recebendo pelo seu trabalho salário em dinheiro. Vamos ver mais provas bíblicas disso. E nós não vamos ver essas pessoas entregando 10% do seu salário para cumprir o mandamento do dízimo, porque dízimo nunca foi isso, né? Vamos ver agora no livro de Reis, né? 2 Reis, né? Versículo de número 4. Aqui é uma prova de pessoas que recebiam pagamento em dinheiro por seus serviços. Assalariado também não dava dízimo. Sim, pessoas assalariadas, segundo a lei, não estavam obrigadas a dar dízimo. Somente pessoas que tinham propriedades que produziam produtos da terra, né? Então, esse dízimo que foi criado aí pelos protestantes é doutrina de homem. Não existe na Bíblia, é invencionice. Olha lá, 2 Reis 22:4. Aqui é uma prova de que pessoas que faziam serviço recebiam salário em dinheiro e não pagavam dízimo. Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que faça a soma do dinheiro que se tem trazido para a casa do Senhor, o qual os guardas à entrada têm recebido do povo. Então foi feito uma oferta, levantada uma oferta para o reparo do templo. Esse sumo sacerdote Ilquias ficou responsável por isso. Ele fez a soma do dinheiro e agora você vai ver que ele vai pagar os obreiros, né? Aqueles que fizeram a reforma no templo com dinheiro, ó. Contudo, não se tomava conta a eles do dinheiro que se lhes entregava nas mãos, porque se haviam com fidelidade. E aí diz que ele vai pagar cada um dos que obraram na casa, né? 22 diz aqui agora, ele vai pagar as pessoas que fizeram o serviço da casa, né? Então, isso é muito interessante, porque é uma menção de pessoas assalariadas. Deixa eu mostrar aqui o versículo, ele pagando os pedreiros, os que fizeram o serviço ali no templo, né? Ó, 2 Reis, né? Mostrando ele pagando, né? As pessoas. Ó, 2 Reis 12:11. Aqui está a prova de pessoas recebendo salário em dinheiro. Aqui, ó. E entregavam dinheiro, depois de pesado, nas mãos dos que faziam a obra e que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E ele os distribuíam aos carpinteiros, aos edificadores,
que reparavam a casa do Senhor. Vocês percebem? O Uquias primeiro ele pede para fazer uma oferta alçada. Qual o destino da oferta alçada? Reparar o templo. O povo trouxe o dinheiro. Quando atingiu a soma de dinheiro suficiente para reparar o templo, ele falou, não precisa mais trazer. Olha o bom exemplo. O sumo sacerdote vai arrecadar todo o dinheiro, e a hora que o dinheiro atingiu a quantia que era necessária para fazer a obra de reparo na casa do Senhor, ele diz ao povo, não precisa mais trazer dinheiro. Vocês estão percebendo a diferença dos de hoje, que começam reformas nos templos das igrejas e nunca termina a reforma e sempre serve de desculpa para ficar pedindo dinheiro para o povo? E vai pedindo dinheiro para o povo, e vai pedindo dinheiro para o povo, e nunca termina a reforma, né? Bom, agora ele vai pegar e vai distribuir em forma de salário o dinheiro arrecadado aos que fizeram o trabalho na casa do Senhor, carpinteiros, edificadores que reparavam a casa do Senhor. Hoje, estes tomadores de dízimo em dinheiro, quando eles vão pagar algum irmão que é obreiro, que é pedreiro, que faz uma reforma na igreja, eles dão o salário e já desconta na fonte 10% do salário combinado com o pedreiro. Então vamos supor, ele combinou um pastor aí que cobra dízimo em dinheiro. Ele combinou lá com o pedreiro dar R$1.000. A hora que ele vai pagar o pedreiro, ele já pega e tira R$100 e paga para o pedreiro 900. Aí o pedreiro pergunta, mas irmão, aí ele fala, é o dízimo do Senhor, já desconta na fonte. Na fonte. Eu pergunto, e o Uquias fez isso? O sumo sacerdote Uquias, que tinha a ordem de receber dízimos, ele descontou 10% do salário em dinheiro dos obreiros que estavam fazendo a reforma do templo? Nana, nina, não. Não existe na Bíblia isso, gente. Essa doutrina de tomar 10% sistematicamente como forma de obediência a uma lei, ela é errônea, é doutrina de homem. É doutrina de homem. Então o que está acontecendo? Esse sistema religioso de hoje que se sustenta acima de uma doutrina ensinando que Deus cobra 10% dos salários como prova de fidelidade, é uma doutrina mentirosa, antibíblica, invenção de homem, e as pessoas que estão fazendo isso, pagando dízimo, achando que com isso estão servindo a Deus, estão adorando a Deus em vão. E o pior, eles estão tomando o nome de Deus em vão, porque Deus nunca aprovou isso. Deus não está interessado como prova de fidelidade de ninguém que se dê 10% do seu salário em cumprimento de uma lei que ele nunca deu. Esta lei é humana, é um sistema financeiro para financiar a corrupção de Babilônia. O vinho de Babilônia, um deles é esse. O vinho de Babilônia é isso também. A cobrança indevida em nome de Deus de dinheiro dos fiéis. Ah, mas daí como é que vai sobreviver? Primeira coisa, aqueles que estão na obra de Deus, segundo o Senhor, o Eterno, o Criador, ele deve falar a verdade. Ele não deve enganar as pessoas. Os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Estão enganando as pessoas e tomando o nome de Deus em vão. Porque a pessoa dá 10% do salário dela, achando que Deus pede dela isso, sendo enganada, porque dízimo não é isso. E depois acontece alguma coisa com ela, ela blasfema de Deus, porque fala, eu sempre fui fiel, sempre dei o dízimo. E joga na cara de Deus. Quer dizer, toma o nome de Deus em vão. Quando, na verdade, o Deus da Bíblia, ele é bondoso, ele é a favor dos pobres. Ele ensina que o dízimo era produtos da terra, que ele dá crescimento, por isso que ele promete repreender o gafanhoto e mandar chuva, para que cresça o produto da terra, para os pobres.
Então o Deus bíblico, o Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensina a nós sermos bondosos para com os pobres. Jesus ali falou para aquele moço rico: vai e venda tudo que tendes e siga-me. E entregue aos pobres. Não mandou entregar para o pastor, não mandou entregar para o sacerdote, não mandou entregar para os pobres. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus verdadeiro. Então, se esses pseudos dizimistas aí quisessem cumprir o mandamento do dízimo, eles deveriam entregar para os pobres da igreja o dízimo. Eles deveriam sustentar os pobres da igreja. Mas o que acontece é exatamente o contrário, uma grandíssima distorção. Estão tomando o nome de Deus em vão, estão praticando o vinho de Babilônia, porque os pobres é que trazem dízimos nas igrejas. Esse falso dízimo nas igrejas são os pobres que são mais fiéis em sustentar esses impérios de corrupção e de falsas doutrinas. Então, o sistema de Babilônia se enriquece em cima de uma falsa doutrina de dízimo do salário das pessoas. Qual é a prova? Né? Já no início do estudo nós falamos, queremos um teólogo, desafiamos um teólogo, ou algum pastor, ou algum mestre de Bíblia, ou alguma igreja, a nos mostrar um verso sequer na Bíblia onde alguém está pagando o dízimo do seu salário recebido em dinheiro para o sacerdote em dinheiro. Se alguém nos mostrar um verso na Bíblia que alguém recebeu o salário, que nós mostramos na Bíblia que existe salário. Nós mostramos na Bíblia que existe juros. Agora eu vou mostrar na Bíblia que existe banco. Existia banco. Não existia banco eletrônico, mas existia banco que guardava o dinheiro do povo. Né? Jesus vai falar... Jesus vai falar no livro do Evangelho, na parábola dos talentos, ele vai falar assim: por que não deixaste, em Lucas capítulo 19, por que não deixaste o meu dinheiro no banco rendendo juros? Então existia poupança e banco na época de Jesus, né? Na época de Jesus, sim, né? Aqui está o verso. Lucas 19, verso 23. Lucas 19. Ok, seja bem-vindo. Lucas 19, verso 23. Olha lá. Banco. Nós estamos provando na Bíblia, né, que existia banco. Ó. Jesus fala para o servo mau: por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, o teria retirado com os juros? Seja bem-vindo, Pai seja contigo, Silvio. Então, você está vendo Jesus fazendo a comparação da parábola, aquele servo que escondeu o talento debaixo da terra. Aí ele fala: por que tu não puseste esse dinheiro no banco? Porque o talento era um dinheiro, né? Por que tu não puseste no banco e eu recebia pelo menos com juros? Então vocês estão vendo aí uma prova bíblica, né? Uma prova bíblica de que na época de Jesus existiam banqueiros, existiam cobradores de impostos que cobravam em dinheiro, existia aquela moeda cunhada com a face de César: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então Deus nunca pediu dinheiro da pessoa. A pessoa deve ofertar a Deus voluntariamente, não por obrigação. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9 que não é para nós darmos dinheiro na obra de Deus por constrangimento ou por força, quer dizer, por força de lei, mas voluntariamente, e não é estipulado um valor, não é estipulado, tá? Então, dízimo. E outra coisa, né? Você vê como as seitas religiosas, elas são de um certo forma, principalmente as seitas religiosas que cobram dízimos, as igrejas que cobram dízimo como lei, como eles são dois pesos, duas medidas. Eles ficam cobrando dízimo de lei, e quando você apresenta uma lei moral, por exemplo, do sábado, que vem desde lá do Éden,
que é uma lei de cunho moral, que representa amor a Deus, eles dizem que isso é coisa do Antigo Testamento. Mas o dízimo eles estão cobrando lá, jogando Malaquias 3:10, né? Roubará o homem a Deus, chamando os pobres coitados de ladrões quando não entrega dízimo, usando lá uma lei que realmente era uma lei ligada ao sacerdócio levítico, ligada a um culto centralizado que caiu com a destruição do templo. Essa lei realmente caiu. Você veja quanta incoerência, quanta incoerência existe nas determinadas religiões em relação à Bíblia. Então, em vão me adoram, disse Jesus, ensinando mandamentos de homens, né? Mandamentos de homens. Gente, em vão me adoram, ensinando mandamentos de homem. Na Bíblia diz que o vinho de Babilônia enriquece e enlouquece. Duas coisas o vinho de Babilônia faz: enriquece e enlouquece os seus participadores, os seus participantes, né? Eles vão chorar por Babilônia, né? Porque diz que eles vão se prostituir, né? E vão se enriquecer com as mentiras de Babilônia. Eles vão enriquecer com as mentiras de Babilônia, né? Então a Bíblia fala que eles se enriqueceram. Tanto Babilônia se enriqueceu, como os enganadores, os reis da terra, enriqueceram com o vinho da sua prostituição. Então Babilônia, ela se prostituiu e criou doutrinas falsas. E estes reis da terra, eles se enriqueceram ilicitamente com o vinho de Babilônia. Então está aqui, enriqueceram ilicitamente com o vinho de Babilônia. Está aqui, ó. Apocalipse 18, verso 3. Né? Apocalipse 18, verso 3. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Agora, eles vão se enlouquecer, né? Novamente, Apocalipse 18:15 diz que por meio dela, das suas prostituições, das suas mentiras, né? Os mercadores destas coisas, que por ela se enriqueceram, ficaram de longe por medo do tormento dela, chorando e lamentando. Tá vendo? Se enriqueceram, mercadejaram. Mercadores da palavra de Deus. Isso que são mercadores da palavra de Deus, da palavra de Deus distorcida. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles falam de devolver para poder exatamente colocar na pessoa como se ela fosse ladrão, como se ela tivesse pego uma coisa que não é dela, tá? Agora, nós não vemos lá quando Euquias mandou fazer a reforma do templo, ele falando, opa, tá aqui, você tem que devolver 10% do teu salário aqui. E Euquias, que era sumo sacerdote, aprovado por Deus, conhecia toda a lei, e a ele era direito receber o dízimo, ele não pegou 10% do salário dos assalariados que reconstruíram o templo, que eram irmãos. Por quê? Porque dízimo nunca foi isso, dinheiro. Assalariados não tinham que pagar dízimo. Deus não quer 10% do teu salário como força de lei. O dízimo era somente produtos da terra e animais. Quem criou esse dízimo de salários foram os homens, é doutrina humana. Tá? Humana, doutrina, seja bem-vindo, Eliel. Isso é doutrina humana. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Gente, doutrina de homens.
Vocês percebem? Agora, uma coisa que diz aqui, 2 Pedro 2, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres. O que esses falsos mestres fazem? Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Então eles colocam doutrinas mentirosas, destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Então eles negam até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E por que eles fazem isso? Por que eles mudam a doutrina? Por que eles ensinam a mentira? Por que eles enganam o povo? Por que eles são falsos? O motivo está aqui. Muitos seguirão as suas dissoluções por causa deles, por motivo deles, será blasfemado o caminho da verdade. E por que eles fazem isso? Verso 3 está a resposta. Verso 3 está a resposta. Também movidos pela ganância. Movidos pela ganância, com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda e a sua destruição não dormita. Estão fazendo negócio com as pessoas. Estão falando palavras fingidas, falsas, cobrando um dízimo que não existe na Bíblia, né? É este o motivo que faz eles criarem esse sistema antibíblico. Seja bem-vindo, Eliel. Este é o motivo que move, a mola mestra que move as religiões. Se enriqueceram com as delícias de Babilônia, né? Então, por que eles falam a palavra devolver dízimo? Eu já expliquei aqui. Porque quando a pessoa recebe esse ensinamento devolver, toda vez que ela recebe o salário, ela vai se sentir psicologicamente como um ladrão. Porque ela não devolveu 10% do salário dela, né? Agora, essa passagem que nós citamos aí, Júnior Luperbeck, ai de vós fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e arruda e da hortaliça, está provando que dízimo não é salário, não é dinheiro. É comida. Né? É comida. Então, quem está nos rudimentos ainda está na maldição. Quem está no rudimento ainda está... Rudimento da doutrina é o princípio da doutrina, ô Silvio Cristo. Não está em maldição. Está maldição quem já está lá na frente e voltou para trás. Não tem nada a ver com o que você está falando, Silvio Cristo. Essa passagem que diz rudimento da doutrina é uma pessoa que já conhece a verdade e voltou a querer aprender sobre batismo e arrependimento. Isso é rudimento da doutrina. O rudimento da doutrina não leva ninguém para maldição. Leva para maldição quem já conhece a verdade e volta a ter que ter arrependimento, essas coisas de novo. Aí sim. Agora, rudimento da doutrina se dá para neófito e não é maldição, né? Não, eu sei que ele está concordando comigo, só que a citação que ele está colocando do Silvio Cristo está errada. Quem está nos rudimentos ainda está na maldição. Não existe essa citação. Rudimento de doutrina são doutrinas verdadeiras, não está em maldição, que é para gente nova na fé. É isso que eu estou explicando. Só está em maldição quem está no rudimento da doutrina, quem já está adiantado, já conhece todo o plano de salvação, já foi batizado nas águas, já recebeu o Espírito Santo, já conhece a doutrina, já conhece as profecias, e aí essa pessoa volta aos rudimentos da doutrina. O quê? A ter que se arrepender de novo, ser batizado de novo, aprender o leitinho. Aí ela está em maldição. É isso que é o versículo. Ini, seja bem-vindo. Então, pessoal, terminando o raciocínio. Por ganância, fazem isso. Agora o vinho, ele deixa louco, enlouquecido, ele enlouquece, ele enriquece e enlouquece. Ele enriquece e enlouquece. Enriquece eu já mostrei para vocês, tá?
Não, o Junior Loopback. Jesus, ele não poderia falar diferente. Jesus manda, por exemplo, sacrificar uma pombinha, né, segundo determina a lei de Moisés, tá? Ele mandou. Nós temos que sacrificar pombinha quando nós somos curados de alguma doença. Está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Ó, Jesus, ele mandou que aquele leproso que foi curado, ele fosse ao sumo sacerdote, e oferecesse as pombinhas. Aqui, ó, Mateus 8. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus manda o leproso ir lá e oferecer a pombinha em sacrifício pela cura da lepra. Jesus mandou. E aí, é para nós oferecermos pombinha quando nós somos curados de alguma doença pelo Senhor Jesus? Seja bem-vinda, Amanda. É para nós oferecermos pombinha quando nós somos curados de alguma doença? Jesus mandou. A mesma coisa, Jesus, ele não poderia mandar contrário a entregar o dízimo em hortelã, porque na época que ele ainda estava vivo, estava em vigor a aliança, a antiga aliança. Então, na antiga aliança, o que estava em vigor continuaria em vigor até a morte de Jesus. Quando Jesus derrama seu sangue precioso na cruz do Calvário, ou glória, né? Ele vai consumar a nova aliança. Jesus vai consumar a nova aliança derramando o seu sangue precioso. Glória a Deus. Aí o dízimo, junto com o sacerdócio levítico, cai. Cai também o sacrifício de pombinhas. Cai também o sacrifício contínuo. Então todas as leis que estavam ligadas ao sacrifício, como é o dízimo é que provia o sustento para o sacrifício também. Ou vocês acham que o dízimo era para quê também? Para que pudesse ter aqueles animais para sacrificar. Estava ligado a esse. Sim, o sacrifício de se sacrificar um carneiro, né? Durante a manhã e outro durante a tarde, caiu. Ele caiu em desuso, porque o verdadeiro sacrifício já ocorreu. Então ele foi quitado. Jesus já fez esse sacrifício. No livro de Daniel, capítulo de número 9, diz que o Messias vai quitar o sacrifício, né? Verso de número 27. Diz que a oblação e o sacrifício vai estar quitado. O que é quitado? Ele já vai estar completo, não vai mais precisar. Aqui, ó. E ele fará pacto firme com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Essa palavra cessar significa cumprir, deixar ele já cumprido, sem valor de continuar, porque o verdadeiro sacrifício foi feito. Então em Jesus Cristo se cumpre todas essas coisas. Agora, o vinho de Babilônia, vamos terminar, né? Esse texto está falando do concerto que o Messias faz na última semana, 70 semanas, e na metade da semana ele morre, faz cessar o sacrifício, ele é tirado. Ele é como diz a própria palavra hebraica, que significa, ele é cortado da existência. Jesus, ele ministrou por 3 anos e meio. Jesus ministrou 3 anos e meio e ele morreu na metade da última semana de Daniel, tá? Os protestantes erroneamente utilizam isso para o anticristo. Só que para eles fazerem isso, eles descolam a última semana das 70 semanas da 69ª. E eles põem a 70ª semana para um tempo indeterminado do fim. Isso é um assassinato à hermenêutica, um assassinato
as regras de interpretação da Bíblia para poder tentar provar essa teoria de rapto secreto, concerto do anticristo. Isso nós já falamos. Se alguém quiser um estudo sobre isso, nós temos um estudo completo sobre as 70 semanas de Daniel para download, tanto em apostila, escrito, como em áudio. Continuando, ao Jesus morrer, a nova aliança começa. A nova aliança, ela passa a estar em vigor, e todos os mandamentos da nova aliança passam a estar em vigor com a morte do testador. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 9. Porque um testamento só tem valor quando o testador morre. É só ali que ele passa a ter validade. Então, quando começa o Novo Testamento? Está aqui, ó, Hebreus 9, verso de número 16 e 17. Pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Então deixa eu fazer uma pergunta aos da sala. Qual que estava em vigor? O Antigo ou o Novo Testamento? O Antigo. Correto? Quem discorda da gente que quando Jesus estava vivo era ainda o Antigo que estava em vigor? Tá? O Antigo Testamento está em vigor. Então, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, a lei do dízimo era vigente. Vigente. No Antigo Pacto, a lei do dízimo era vigente. E dízimo, no AT, era comida. Por isso que Jesus fala que não era para deixar de dar o dízimo da hortelã, do cominho e das hortaliças, porque ainda estava em vigor o Antigo Pacto. Assim como ele vai recomendar oferecer 2 pombinhas para a purificação da lepra, conforme ordena a lei de Moisés. Ao Jesus morrer, nós não vemos os apóstolos cobrando o dízimo. Nós vemos as discípulas do Senhor, os apóstolos, guardando o sábado, porque era a lei moral. Nós vemos os apóstolos, os discípulos, não comendo sangue, porque era uma lei ligada ao templo do Espírito Santo. Mas nós não vemos os apóstolos cobrando o dízimo dos seus seguidores. O que nós vemos na nova aliança? Apenas ofertas voluntárias. Então, isso é o que é a Bíblia. Agora o vinho de Babilônia, ele enlouquece. Ele enlouquece os adoradores da besta. Você vai ver contradições nas religiões que cobram o dízimo assim. Esses tipos de contradições. Se o membro que cometeu adultério é um membro que dá dízimo alto naquela igreja que cobra dízimo, eles fazem vista grossa para o adultério, ou batizam ele de novo, rebatizam ele, né? Ou fazem vista grossa para o pecado dele, porque eles não vão querer perder aquele membro. Então eles engolem um adultério, eles engolem uma corrupção, uma mentira, né? O camarada tem uma amante. Por quê? Por quê? Porque ele dá um dízimo gordo. Agora, o pobre coitado lá, que ficou desempregado, que está tendo problemas, né? Não entrega o dízimo, o pastor já vai fazer uma visitinha lá na casa dele. Ô irmão, você não está devolvendo a parte do Senhor, irmão. O que está acontecendo com você? Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que o vinho de Babilônia enlouquece os seus mercadores? Enlouquece. A ganância deles os deixaram cego em nome de uma falsa doutrina que eles chamam erroneamente de dízimo da Bíblia, que não é da Bíblia. Esse não é o dízimo, nunca foi o dízimo da Bíblia, porque o dízimo da Bíblia era para os pobres e era produto da terra, e Deus é a favor dos pobres. Então, se as igrejas quisessem de fato praticar o que está na Bíblia, quisessem de fato obedecer o Deus Criador dos céus e da terra, eles dariam o dízimo para os pobres. Chegava um pobre dentro da igreja e falava: está aqui, tanto para você
em cesta básica, está aqui tanto para você em dinheiro, para você completar o teu salário, para você não passar necessidade, porque esta é a ordem do Senhor. Se as igrejas que se dizem representantes de Deus aqui na terra fossem de fato de Deus, elas fariam isso. Mas não, são filhas prostitutas de Babilônia, estão cobrando do povo uma taxa em nome de Deus e roubando, na verdade, furtando a palavra de Deus, furtando as coisas de Deus em nome de Yahvé. E isso é crime religioso, mas eles fazem isso. Eles fazem isso, em vez de ensinar a verdade para o povo. Em vez de falar a verdade para o povo, que dízimo não é isso. Nós desafiamos doutores, mestres de teologia, pastores, igrejas e qualquer pessoa a nos mostrar pela palavra de Deus, que é a Bíblia, que vocês dizem que seguem, esses religiosos que praticam o dízimo de lei, que dizem que seguem, mostrar para nós um verso sequer na Bíblia, onde alguém recebeu salário em dinheiro, onde alguém recebeu salário em dinheiro e foi entregar 10% do seu salário em obediência ao dízimo. Se alguém nos mostrar esse versículo na Bíblia, esse versículo sendo entregue em dinheiro de salário de assalariados, nós iremos premiar essa pessoa com 20 mil reais. Eu vou pagar 20 mil reais do meu bolso. Eu vou dar meu carro e vou completar para dar 20 mil reais para essa pessoa. Eu estou gravando esse desafio, ele está em público, nós não tememos. E eu estou fazendo esse desafio para provar que estes mestres, estes doutores e teólogos que pregam dízimo em dinheiro, estão mentindo, enganando as pessoas pobres em nome de Deus. E na verdade, quem está sendo os verdadeiros ladrões são aqueles que, sob um argumento falso, extorquem da pobre alma que está ali acreditando que aquilo é verdade, 10% do salário de forma obrigatória. Devem fazer isso? Devem fazer isso? Não. Eles deveriam estar ensinando ao povo a verdade. Se alguém quer trazer ao que é uma oferta, quer dar 10% do seu salário, faça isso como uma oferta. Ninguém vai saber que você deu. Faça isso voluntariamente, de coração, e não por força de lei, que se você não deu esse dízimo, está sob maldição. É isso que eles pregam. É isso que eles pregam. Não toque trombeta. Exatamente. Então, se alguém quer dar 10% do seu salário, põe no envelope sem estar seu nome, entrega lá na arca, sem ninguém saber. Não toque trombeta. É isso que a Bíblia ensina no Nova Aliança. Ela não estipula quantidade, e não estipula que deva ser colocado o nome da pessoa que deu. Isso está errado. Isso é doutrina de homem. Isso é vinho de Babilônia. E nós precisamos esclarecer as pessoas. Sobre isso. Porque estão roubando do povo. Estão fazendo... Agora, quem também cai nessas coisas, de certa forma tem culpa. Porque está sustentando um sistema iníquo, está sustentando as filhas de Babilônia a continuarem fazendo isso, tomando erroneamente, sob um argumento falso, dinheiro dos pobres. Esta é a verdade. Essa é a verdade que eles não querem falar. Mas o Senhor falou: aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como um martelo que bate e esmiuça? Não é? Então aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Eles não estão falando a verdade. Jeremias 23, verso de número 28, o eterno Deus de Israel, ele fala assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Porque eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um seu próximo.
Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem, diz, e ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua vã jactância. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. É isso que eles estão fazendo, furtando a palavra de Deus, fazendo as pessoas acreditarem que Deus falou uma coisa do qual Deus não falou. Ok, Helena. Né? Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Então esses falsos profetas que ficam falando que Deus disse que é para dar 10% do salário, furtando a palavra de Deus, torcendo a palavra do Deus vivo, fazendo o caminho da verdade ser blasfemado, furtando e fazendo o povo errar. Deus é contra. Então esse sistema de Babilônia deve ser destruído pela pregação da palavra da verdade. Nós devemos divulgar, nós devemos esclarecer às pessoas esta verdade, mostrando na Bíblia o que verdadeiramente é dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro, não é um sistema financeiro. O dízimo era um sistema a favor dos pobres. O dízimo era para ser entregue aos pobres e não para sustentar grandes corporações religiosas que são verdadeiras empresas religiosas e sustentar falsos doutores e falsos mestres que estão ensinando mentira, sendo patrocinados por um sistema falso de dízimo, esse vinho de Babilônia. Esta é a verdade que poucas pessoas às vezes não querem. Tem pessoas que estão enganadas ali. Nosso objetivo é esclarecer. Nós temos o estudo para quem quiser download. Você pode reproduzir o estudo, você pode espalhar o estudo pela internet, você pode fazer o que você quiser, porque a verdade ela tem que ser colocada no lugar mais alto para que todo mundo veja. É só me pedir, eu estarei dando o link para as pessoas que quiserem esses estudos. Paz seja convosco, eu vou deixar o Monte 2200 subir para falar alguma coisa.